gracioso, bondoso para conosco. Reconhecemos o amor e o cuidado dele em todo o tempo. Abra sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo de número 7. Esdras, capítulo de número 7, versículo 10. Esdras 7 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: pois Esdras tinha preparado seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje, dentro da sequência, é a centralidade do culto. Antes que a gente entre na abordagem do tema, quero usar esse momento para expressar minha gratidão a Deus pelo cuidado no ano de 2020. Quando o Salmo 124 era lido, eu ouvia, falava, chorava e glorificava a Deus. É o salmo da minha vida, é o salmo da nossa família, é o salmo da celebração nossa. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Que diria o Walter? É isso? E esse ano o Senhor nos guardou mais uma vez. Tivemos, dentro desse contexto de pandemia, tanto Beth como eu fomos infectados juntos, é isso? E o Genival e Maria fizeram companhia conosco nesse coro. E por misericórdia e graça inexplicável. E às vezes a gente tem a tendência de, irmãos, Deus fez isso porque Ele é fiel comigo, mas Ele é fiel com o outro também, que por alguma razão Ele promoveu a glória. A fidelidade dEle se manifesta em todas as circunstâncias. E a graça de Deus é inexplicável. Por que Deus decide algumas coisas? Eu nunca vou saber dizer isso. O dia que eu souber explicar a graça, ela deixa de ser graça, aí ela perde a graça. Porque aí eu me tornou racional, tornou-se administrável na mente humana. Então, por graça inexplicável, está ali o Genival e a Maria, bonitinhos, alinhados ali, eles são mais jovens, e Beth e eu também, graciosamente bem cuidados pelo Senhor, por decisão soberana dEle, que eu não sei porquê. Mas alguém mandou para mim hoje dizendo o seguinte: quando Deus dá mais um ano de vida, Ele dá mais uma oportunidade para você ser útil. Então, é porque Ele tem alguma utilidade para nós ainda dentro desse tempo. Muito bem, durante essa série de mensagens que é Cooperando com Deus em Tempos Difíceis, na primeira mensagem destacamos que é a glória de Deus dentro de nós que nos mantém de pé. Se a glória sair, não há proteção para nós. O que impedia o exército de Nabucodonosor de entrar em Jerusalém não eram seus muros e nem o seu exército, mas era a glória de Deus que estava no templo. Então, quem tem a glória de Deus se mantém de pé em meio a adversidades, porque a glória nos sustenta. Na segunda mensagem, coopere com Deus, erguendo o altar da sua vida, o pregador Valber destacou que é dever do homem se manifestar, que é dever do homem erguer o altar e se manifestar de forma sobrenatural é compromisso de Deus. Ele respondeu no altar de Abraão, ele respondeu na coluna de pedra de Jacó, ele respondeu no tabernáculo, ele respondeu no altar de Gideão, ele respondeu no altar de Manoá, ele respondeu na pedra de Ebenezer e no altar de Elias no Carmelo. Queres o sobrenatural de Deus na sua vida?
basta manter o altar erguido que Deus se manifesta. Na terceira mensagem, cooperando com Deus e o seu reino, ministrado pelo pastor Sérgio. Coopere com Deus, cuide da sua santidade pessoal, ministre aos seus irmãos por meio dos dons que Ele te deu. Evangelize as pessoas à sua volta, cooperando com Deus em acrescentar o número dos salvos. Cuide das coisas que Deus te deu, mas não se esqueça da casa de Deus. Hoje, na virada do ano, vamos falar sobre a centralidade do culto na cooperação com Deus. Mas o que é cooperar? Cooperar porque Deus opera e a gente coopera. Deus opera e a gente coopera. Não é eu quem escolho o que vou fazer. Não é a minha obra, não é o meu projeto. A Bíblia diz em João 5,19 que o filho não pode fazer nada de si mesmo. O filho só faz aquilo que vê o pai fazendo. Então, para eu saber o que o pai está fazendo, eu preciso caminhar com o pai, observar o pai, conversar com o pai. Foi isso que Jesus fez em seu ministério. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, 9. Então, é bom iniciar sabendo quem é quem. Então, quem opera é Deus e nós cooperamos. A obra não é nossa, não é o meu projeto, não é o que eu quero. Eu pensei em alguma coisa e de Deus está aqui, um projeto que nasceu na minha cabeça e o Senhor vem cá e coopera comigo. Não, nasce no coração de Deus e Deus nos chama para cooperar com Ele. Ele opera e nós servimos com Ele. Glória a Deus. Então, cooperando com Deus na centralidade do culto. E aí parece desnecessário, mas alguém esses dias falando aqui diz, é bom que o óbvio seja dito. Isso, alguém falou isso por Carlos Augusto. Fala com Deus, rapaz. É óbvio, mas parece que alguém tem que dizer para a gente se mover em relação ao óbvio. Fala com Deus, ele falou com Deus. Então, o que é culto? Culto não é uma reunião na igreja. De novo, culto não é uma reunião na igreja. A reunião na igreja também é culto. Culto não é uma reunião na igreja. A reunião na igreja também é culto. Culto é um estilo de vida centrado em Deus. De novo, culto é um estilo de vida centrado em Deus. Então, aonde eu estiver, significa que tudo que eu fizer, do modo que eu fizer, pelo motivo que eu fizer, Jesus possa ser conhecido. Ser marido, Jesus precisa ser conhecido no Walter sendo marido. Ser pedreiro, advogado, esposa, policial, bombeiro, professor, pastor precisa pastorear para que Jesus seja conhecido através dele. Motorista, mãe, faça com que Deus seja conhecido. Então, o seu exercício profissional, a sua vida, aonde você estiver e eu estiver, isso é culto. Por isso que Paulo escreve também aos Coríntios capítulo 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então é um estilo de vida. Crente é culto o tempo todo. Crente vive um culto. O ato de ser crente é um ato de ser cultuador. É um ato de ser adorador. Então, resumindo, viver cristão é culto. Então, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Isso é, faça de tudo aquilo que você fizer, faça disso um culto.
e você será bem-sucedido nas suas realizações. Então, quer ser bem-sucedido naquilo que você está trabalhando, cooperando, agindo no mundo, faça isso para Deus e com Deus. Essa foi a introdução para dizer a centralidade do culto, cooperando com Deus, com a centralidade do culto. Isso é, faça da sua vida um culto, centralize a sua vida em Deus e você estará fazendo algo extraordinário na terra para Deus. Um pequeno resumo histórico do contexto do que vemos estudando através desses dias. Foi dito, o pastor Sérgio relembrou isso, o reino de Judá, reino do sul, desce ao cativeiro no ano 606, com a prisão de Joaquim ou Jeconias, e os nobres da corte também foram levados para a Babilônia. Em 598, uma leva maior desce também, levado cativo, e dessa vez vem o saque do templo, os vasos da casa do Senhor descem para a Babilônia, mas o templo não é destruído. Finalmente, em 587, acontece a destruição de Jerusalém e do templo, ficando na terra apenas um restante de povo pouco interessante para o rei da Babilônia. Ele não queria gente que não tivesse especialidade técnica. Ele queria gente lá para trabalhar de escravo para ele com especialidade. Então era uma exigência dele. Então quem não tinha especialidade ficou na terra sem eira e nem beira. O livro de Jeremias em Lamentações trata desse quadro das pessoas na terra. Jeremias sai da cidade, contempla a cidade destruída e começa a lamentar. A princesa, aquela que alegrava, aquela que era adornada, agora é um monte de entulhos e lamentos, e os seus filhos choram, e as suas virgens choram, e as suas mães choram, e filhos estão sem pai, não existe casa, não existe governo, não existe nada. Dentro desse contexto, duas profecias precisam vir em destaque. Judá vai a cativeiro, mas existia uma promessa de Deus feita pelo profeta, através do profeta Jeremias, no capítulo 25, versículo 11, dizendo que o cativeiro duraria 70 anos. E aí você tem tudo aquilo, vai lá, trabalha, coopera, cuide do bem-estar lá, vai durar 70 anos, mas vocês vão voltar. Então ore para que tudo vai bem lá, porque vocês vão voltar. Então essa é a profecia de Jeremias. A outra profecia que vale a pena destacar nesse contexto é a profecia feita anteriormente, bem anteriormente mesmo, pelo profeta Isaías, que cerca de 200 anos antes do homem que decretaria o retorno dos judeus vir a manifestar, vir estar governando, antes de Ciro tomar posse do reino da Pérsia, antes dele conquistar Jerusalém, 200 anos antes, Deus fala assim, olha, o meu servo Ciro vai reconstruir Jerusalém e vai devolver o povo. A cidade não tinha caído, tudo parecia muito bem, mas Deus é o Senhor das nações, Deus que conhece os tempos, Deus que enxerga das coisas, eu enxergo aqui, Deus enxerga num panorama muito maior. Então lá de cima Deus já sabia que um homem por nome Ciro faria o que ele fez. E Ciro, Isaías fala no capítulo 44, versículo 28, assim diz Ciro, sejam lançados os alicerces da casa do Senhor. Não, a casa estava de pé, meu irmão, estava tudo funcionando, mas Deus já estava vendo o futuro. Olha, não tenha medo do futuro, Deus está lá. Aleluia. Não tenha medo do futuro, Deus está lá. Ele está lá, ele contempla e tem o domínio de todas as coisas. Então, capítulo 45, versículo 1 do livro do profeta Isaías diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro. Irmão, camarada nem existia, meu irmão, 200 anos antes.
A quem eu tomo pela mão direita para abater as nações. Esse camarada derruba a Babilônia. A Babilônia, no seu poder pleno, ninguém diria que cairia. Mas Deus levanta um homem para fazer isso. E um homem usado por Deus, Deus faz coisas extraordinárias. Para descingir o lombo dos reis e abrir diante dele as portas que não se fecharão. Isaías fala de Ciro cerca de 200 anos antes dele existir. E antes mesmo do Império Persa existir, que só veio a existir 80 anos depois. 80 anos depois que cai, que Jerusalém é destruída, que vem surgir o Império Assírio, o Império Sírio, tá? E é este homem, é quem faz esse Império Persa, é quem faz essa derrocada do Império Babilônico por ordem de Deus. O que aprendemos aqui? Deus tem o controle das nações. Deus tem o controle das nações. E essa mensagem é bem apropriada para o dia de hoje, quando a gente considera como o mundo está inquieto. Há uma inquietação entre as nações. Quem é que imaginaria que a democracia americana viveria a convulsão, a esse debate que está vivendo? Um país que essa coisa fluiu naturalmente. As nações estão em convulsão. Quem diria que a Europa estaria abalada, os seus governos não sabem o que fazer, a Europa que decidia as coisas, a Europa que tinha o controle e o poder, aonde a ciência é o berço do conhecimento está, a morte assola na Europa e a pobre África está preservada de mortes em multidões. Quem diria isso? Deus tem o controle das nações. Por que é que a gente acha que a gente tem o controle da nossa vida? Então, entrando 2021, primeira palavra do Senhor para você: não tente controlar a sua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tem uma versão que diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele é quem faz o caminho. Ele é quem faz a jornada, Ele é quem traça as coisas. Então, 2021, primeiro passo, entregue a sua vida para Deus. Você não é dono dela, você não tem domínio dela. A gente não sabe do dia de amanhã, Deus sabe. Então, fique colado com quem sabe das coisas e não tente dirigir a sua vida. E diante da grandeza desse Deus, de um Deus que tem o panorama de todas as coisas, que vê 200 anos antes e que vê muito mais extensão do que isso, porque Ele contempla os céus e a terra. O nosso papel diante dEle é adorar, inclinar-se e render. O que, o quem, o como e o quando pertencem a Ele e não a mim e a você. Muitas vezes nós gastamos tempo tentando saber o que e o porquê das coisas, quando Deus apenas nos chama: meu filho, centralize a sua vida no culto, glorifique o meu nome, adore o meu nome, prostre diante de mim e eu vou conduzir as coisas. Eu vou conduzir as coisas. Não tente segurar a sua vida, você não dá conta dela. Não tente dominar a sua vida, você não dá conta dela. Entregue a sua vida a Deus, deposite a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele dá conta da sua vida. Ele sabe de tudo melhor do que você e melhor do que eu. Cai o Império Babilônico. Cai o Império poderoso da Babilônia, assume a coligação medo-persa, e Ciro, de imediato, primeiro ato de Ciro no seu governo, diz assim, olha, está escrito lá no primeiro versículo, primeiro e segundo versículo do livro de Esdras, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias.
despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o reino, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe reedificar, de edificar uma casa ao seu nome em Jerusalém. Glória a Deus. Esse homem vem e agora cumpre algo. E a Bíblia diz, despertou o espírito. Ele assumiu o governo, ele nem tinha noção disso. Quando ele assume no trono, o espírito disse: Ciro, você está aí, rapaz, para reedificar a casa do Senhor em Jerusalém, então cuide disso. E esse homem faz uma ordem e libera os filhos de Israel para começar a obra de reconstrução em Jerusalém. E aí desce a primeira leva sob o governo sob a liderança de Zorobabel. E aqui vem, Ciro sabia para que ele nasceu. Você sabe para que você nasceu? Sua vida tem sentido de missão? Quando a Kelma falava, que ela disse: gente, eu encontrei o sentido da minha vida. Eu me realizei quando eu vi ali fazendo o que eu estava fazendo. Aquilo alegrou o meu coração. O vento soprava em minha volta e eu sabia que era o gozo de Deus de estar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Essa semana, atendendo alguém no gabinete pastoral, em um tempo bastante longo, e a pessoa perguntava para mim por que eu fazia aquilo. Eu falei: rapaz, aqui eu estou fazendo algo onde eu sinto a minha alma totalmente plena a serviço de Deus. Quando eu estou aqui, eu estou cumprindo algo que Deus certamente colocou em meu coração, que é de ouvir o coração das pessoas. Eu tenho certeza que eu estou fazendo algo que é o que Deus me mandou fazer. Então isso aqui para mim é a realização da vida. O que é que deixa você totalmente pleno e totalmente alegre? A sua vida tem um sentido de missão? Ou você apenas está tocando a vida no deixa a vida me levar? Deixa as coisas acontecendo. Deus está te chamando essa noite, descubra o propósito da sua vida. Deus já começou a falar bem antes da mensagem. Descubra o propósito da sua vida, vive esse propósito e você vai sentir a realização. E aí, quando você descobre o propósito da vida, Deus começa a agir na terra. O que é que queima dentro da sua alma? O que é que Deus está falando no seu coração? Deus tem pressa que você responda, pois o nosso tempo é muito curto. A nossa vida passa muito rápida. A nossa vida é fugaz, é transitória. A gente não sabe do amanhã e Deus conta com você, porque Ele te colocou na terra aqui com uma missão para adorar a Ele e fazer a obra dEle, realizar a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Cumpra a obra do ministério. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Acho que a maior descoberta da minha vida foi o dia em que eu entendi para que é que Deus me trouxe à terra. Todas as outras coisas perderam sentido. Todas as outras coisas perderam o foco. Quando eu descobri que Deus me chamou para fazer aquilo que eu estava fazendo, então aquilo me realiza e aquilo me faz sentir como se estivesse fazendo parte de algo muito maior do que a própria vida aqui. Eu faço parte do projeto de Deus nos céus, eu faço parte da equipe de Deus com os arcanjos, com os serafins, com os querubins, com os anjos. Eu faço parte da vida de Deus através dos profetas, dos patriarcas, através dos apóstolos. Eu faço parte do projeto de Deus. Neste presente momento é o meu tempo, eu tenho que viver esta hora agora, porque foi para isso que Deus me chamou. Para 2021, eu quero ser um culto a Deus. Para 2021,
Eu quero continuar sendo um culto a Deus. Eu quero ser aperfeiçoado na graça de ser um culto a Deus. Que a minha vida seja uma oferta ao Senhor. A nação, pelo decreto de Ciro, volta sob a liderança de Zorobabel. E a nação começa a sua reconstrução pelo lugar da queda, que foi a mensagem pregada pelo Valber, começando pelo altar. Começa restaurando o altar, restaura o culto, porque a Bíblia diz assim: lembre de onde caíste e arrepende-te. Lembre de onde caíste. O goiano e o baiano costumam dizer: busca a sua rodilha aonde você quebrou seu pote. Não tente achar em outro lugar. É aonde você colocou, é onde você se perdeu. Não adianta buscar onde está mais fácil. A ilustração mais engraçada que eu vi disso foi alguém contando uma história, bem-humorada, de alguém que alguém embriagado, estava debaixo de um poste de energia elétrica com a luz acesa, e ele estava rodando, e alguém chegou: o que você está fazendo aí, rapaz? E ele: eu estou procurando a chave da minha casa que eu perdi. Ele disse: mas rapaz, procurou, você tem certeza que você perdeu aqui? Não, eu perdi lá no escuro, mas aqui está mais fácil de achar. Tem gente tentando achar, meu irmão, aonde não está. Lembra onde você saiu da rota, lembra de onde você se perdeu, volta lá, a luz de Deus vai brilhar lá, você vai ser encontrado ali, Deus vai encaixar você de novo na obra do ministério, aonde Ele te chamou, é lá. Não busque o lugar mais fácil, busca o lugar aonde você caiu, arrepende-te, porque é lá que Deus vai começar as coisas. Foi no altar, foi no culto que Israel falhou. Não foi na política. A política seguiu seu curso normal. A sucessão dos reis seguiu o curso normal. Eles falharam no culto. Desde o momento em que Salomão começa a introduzir altares em Jerusalém e em Judá, casando com mulheres estrangeiras, e cada uma fazia um altar. E se eu puder ter algum juízo de algo falho que o homem mais sábio do mundo cometeu, eu diria que ao colocar como seu sucessor um rei educado por uma mãe amonita que não conhecia o Senhor, que não sabia sobre Deus. Esse homem vem para governar uma nação teocrática que prestava culto ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Isso não podia dar certo. Quem não tem Deus no centro da vida não consegue dirigir e conduzir as coisas de Deus. Quem não tem Deus no centro da vida não consegue conduzir a obra do ministério. A obra de Deus na terra exige que pessoas tenham Deus no centro da vida, que a vida nossa seja um culto a Ele. Salomão traz deuses. Inaugura em Israel, em Judá, em Jerusalém, o culto inclusivo. Você conhece essa palavra por aí? Culto inclusivo. Vivemos a sociedade inclusiva. Eu quero dizer para você que Deus é exclusivo. Vou dizer de novo: Deus é exclusivo. Dizer novamente: Deus é exclusivo. Deus não é inclusivo. Colocar altares
dentro de Jerusalém, e mais tarde fazer o que o rei Acaz fez. Pegou o altar de bronze, onde se oferecia sacrifício, colocou de lado, e pegou um altar que ele viu em Damasco, com um modelo moderno, mais sofisticado, com um design avançado, para atender às expectativas da época, e colocou no lugar do altar de bronze. Deus não aceita isso. Ele diz assim: deixa o altar de Deus ali do lado, quando eu precisar eu vou lá. Ele já sabia que aquilo não funcionava, mas ele precisava do politicamente correto. Ele precisava da aliança celebrada em Damasco com o rei da Assíria, que veio na Síria, em Damasco, conversar. Então eu precisava dessa aliança. Então, para me dar bem no mundo, para as coisas darem bem para mim, eu faço qualquer aliança. Não faça não, meu irmão. Mantenha a sua aliança com Deus, porque na hora que você precisar de socorro, é aquele que fez os céus e a terra que pode socorrer. É aquilo que diz o Salmo 124. Ah, se não for o Senhor. O culto inclusivo não deu certo. Mas essa tentação de dar um plus é quando parece que só Deus não basta. Eu preciso de Deus, mas eu preciso de mais algumas coisas. Se eu não tenho em Deus a resposta que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, então eu vou buscar em outra fonte, que diga o que eu quero ouvir. Foi isso que Saul fez quando desceu a Pitonisa em Endor. Deus não falava com Saul, nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta, nem por sonhos. Então eu vou buscar em outro lugar, em vez de consertar a minha vida, em vez de me alinhar com Deus, porque quando eu me alinho com Deus, eu levanto o meu altar, Deus se revela a mim. Ele desceu a Pitonisa em Endor, e a história você conhece. Vivemos a necessidade da busca. Quando Deus não resolve, aí vai ser a busca do oculto, a busca do mistério, a busca do escondido. A gente parece que tem que ter a necessidade de alguém que tem uma carta na manga, né, para resolver o nosso problema. Eu quero dizer que Deus não tem a carta na manga, Deus tem toda a história, então dependa dele e não dependa de mais ninguém. Não se encante por tentar encontrar as coisas, aquilo que Deus não falou. Espere no tempo e na hora Ele vai falar. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então a minha busca pessoal não é conhecer o oculto. A minha busca é obedecer o que já está revelado. E está aqui, ó. O meu desafio não é saber dos mistérios, não é conhecer as coisas ocultas. O meu desafio é ler a palavra. Está escrito aqui, ó, no texto de Deuteronômio. Pertencem a nós e os nossos filhos, para que cumpramos as palavras desta lei. Você quer conhecer Deus? Você quer conhecer os propósitos de Deus? Leia a Bíblia, medite nela de dia e de noite, então Ele fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Você vai ser bem-sucedido. A queda se deu no culto e não na força militar. Quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, todas as outras coisas começam a desmoronar. Então, quando Israel desce ao cativeiro, desce como uma resposta de Deus por causa da idolatria. Se você ler o capítulo 13 de Ezequiel, você fica assustado.
você fica assustado a quantidade de idolatrias que estavam plantadas dentro do templo em Jerusalém, umas salas ocultas de idolatria, salas ocultas para adoração de imagem, capítulo 8 de Ezequiel, salas ocultas. Então tem gente que tem essa atração por algo assim, irmãos, ser atraído por Deus, pela palavra de Deus. O evangelho é muito simples, é um culto de relacionamento com Deus, e Deus se manifesta de forma extraordinária em todos os momentos da nossa vida. Então, quando Israel desce para o cativeiro, tem um negócio interessantíssimo. Deus mostra a santidade dele para Israel. Deus está dizendo para ele: vocês podem brincar de adorar, mas eu não brinco de ser Deus. Israel volta, preste atenção nisso aqui, curiosidade da Escritura. Israel volta do cativeiro e nunca mais se registra na Escritura a idolatria em Israel. O que levou foi a questão dos ídolos e a adoração, tirar Deus do centro. Depois do cativeiro, você não tem mais menção de idolatria. Você não vê isso em Ageu, você não vê isso em Zacarias, você não vê isso em Malaquias, você não vê isso nos profetas, nos governadores tratando disso, em Esdras, em Neemias, você não vê isso em Esté, você não vê nos dias de Jesus, nos evangelhos, combatendo a idolatria, você não vê isso nas cartas paulinas. A idolatria que é combatida é entre os gentios, não entre o judeu. Então o cativeiro curou esse mal da história. Tem experiências que são duras, mas necessárias na vida da pessoa, para que Deus possa mudar o foco, para que cada um de nós entenda que só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O culto não é inclusivo, o culto é exclusivo. Êxodo 20, versículo 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Lá no início da nação, não tenha outro Deus diante de mim. O primeiro mandamento. O chamar, que é a declamação de Deuteronômio 6,5, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 43:11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías 45:23, eu sou o Senhor e não há outro. E o refrão se repete 5 vezes e termina com a declaração: diante de mim se dobrará todo joelho e por mim se jurará todos diante de mim. Isaías 45:23. E Jesus abre o seu ministério dizendo para o adversário quando é atacado: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então Deus não é inclusivo. Tudo que se adicionar fora da Bíblia ao culto, Deus não aceita. Deus é exclusivo, unicamente vivemos para Ele, nascemos para Ele, cultuamos para Ele. É isso que somos dele, e é isso que vamos fazer. E no final de todas as coisas, nós vamos morar com Ele, Wilson. Nós vamos morar com Ele. Templo erguido, altar no lugar, mas o povo estava sem ensino. Era uma geração que em sua maioria ficou sem ensino, nasceu no cativeiro, voltou para Jerusalém, mas não teve o ensino da palavra, não foi ensinado. Irmãos, a escola bíblica dominical, o culto de ensino na igreja, é uma das preciosidades, é a fundamentação da fé. Estude a palavra de Deus, dedique-se a isso, porque é aí que a gente cresce, é quando a gente estuda a palavra, é quando a gente se equipa para saber responder com mansidão a razão da fé que há em nós. Por que é que você serve a Deus? Poderia fazer hoje, o tempo não nos permite,
as perguntas de diagnóstico de evangelismo explosivo. Não vou trabalhá-las, mas vou fazer uma pergunta. Nós estamos aqui num culto, final de 2020. Se você morresse agora, foi isso, morreu. Para onde você vai? Você tem certeza da sua salvação? Se você chegasse hoje na porta do céu, o culto fúnebre, você não está mais aqui, ou eu mesmo, chega na porta do céu, e aí Jesus vira para mim assim, ô Walter, eu bato na porta e diz, Walter, você está aqui, rapaz? Sim. O que você veio fazer aqui? Aí eu quero entrar aí no teu céu, Jesus. Aí Jesus perguntaria para mim, Walter, por que razão eu deveria deixar você entrar no meu céu? Você sabe responder a razão da fé? Mas esse é assunto para outro momento. Esdras vem para dar as respostas. Esdras vem para colocar o povo dentro do ensino da palavra. E Esdras vem 80 anos depois de Zorobabel. Presta atenção, Zorobabel veio para reconstruir o templo e Esdras vem 80 anos depois. O povo tinha templo, o povo tinha sacerdote, mas as suas vidas não estavam conectadas com Deus. Eles não adoravam mais ídolos, mas eles adoravam a Mamon. A mensagem que o pastor Sérgio pregou domingo passado. Cuidando das nossas coisas. Esqueceram de Deus. O templo estava lá, mas eles não estavam conectados com Deus. No dia do descanso, estava todo mundo vendendo batata na porta da cidade, porque eu precisava de ganhar dinheiro, porque eu precisava de cuidar das minhas coisas, porque eu precisava fazer as coisas funcionar. Repetindo o erro que de alguma forma os levou ao cativeiro. Então Esdras vem para colocar novamente, através do ensino, a adoração no seu lugar. Então o pecado aqui já não eram os deuses falsos. Acabou a bateria só do aparelho, a minha está aqui boa. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu quero desafiar você a centrar a sua vida na palavra de Deus. E eu quero dar para você aqui uma curiosidade bíblica legal. Abra sua Bíblia no capítulo 6 de Esdras. Abriu? Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, você tem aí 60 anos de intervalo. Entre o capítulo 6, quando você está lendo isso, você não percebe. Mas entre o capítulo 6 e o capítulo 7, você tem 60 anos de intervalo. E é dentro desse, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, que se encaixa a história de Esther. O livro de Esther, você poderia abrir assim o livro, esticar e enfiar o livro de Esther bem no meio. É aí que ele cabe. Legal? Anota aí para seus futuros estudos. Então pense agora em Esdras 7:10.
na centralidade do culto, é porque Esdras decidiu, diz aí, tinha preparado o seu coração, ele veio para ensinar, mas antes de ensinar o povo, a Bíblia diz que ele tinha preparado o seu coração. Isso é, havia uma intencionalidade no homem. Esdras, antes de ensinar, decidiu no coração dele. Ele não sabia aonde, ele não sabia como. Ele morava lá na Pérsia, mas enquanto ele estava lá, ele estudou a palavra de Deus, ele se dedicou à palavra de Deus, era de família sacerdotal, então ele se esforçou para conhecer. Quando o rei precisou de alguém, ele tinha alguém pronto. Você está pronto para quê? A maneira como você conduziu a sua vida, ou você tem conduzido agora, se Deus te chamar, você está pronto para quê? Esdras preparou a sua vida. Quando Deus o chamou, através do rei, ele estava pronto. Eu quero dizer o seguinte, comece a preparar a sua vida, para quando Deus te chamar, você está pronto. Eu não sabia em que momento, e não tinha nem essa visão de que tal coisa aconteceria na minha vida, e quando chegou ali na adolescência e juventude, essa coisa ainda ficou mais distante ainda, pelo menos na minha intenção. Eu jamais imaginaria que eu estaria pastoreando uma igreja, mas aos 12 anos de idade eu comecei a estudar a Bíblia de forma intencional. Um dia desse, algum tempo atrás, eu postei o meu primeiro certificado teológico. Eu tinha 12 anos de idade. Tinha formação em Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aos 12 anos de idade, fui me preparando ao longo da vida, porque o dia que Deus me chamou, claro, muita coisa e o processo continua, mas há um caminho construído. Irmão, eu não sei onde é que Deus vai te usar amanhã, mas Ele está dizendo, se prepare hoje, comece a se alinhar com Ele hoje, faça da sua vida um culto, estuda a palavra, medita nela, entregue-se a ela. Quando Deus precisar de você, a qualquer momento, Ele precisa de alguém habilitado para toda boa obra. Convém que o obreiro seja aprovado para toda boa obra. É isso que Deus espera de você. Intencionalidade. E aí a Bíblia diz, ele tinha preparado o seu coração para buscar. Isso aqui é uma relação pessoal com Deus. Seja intencional em buscar a face do Senhor, em caminhar com Ele e para Ele. Essa é uma relação minha, sua, é Deus, eu e você e Deus. Não é alguma coisa que depende do outro. Busque a Deus, volte-se para Deus, dedique tempo à oração, à meditação. Fuja do pecado e dedique-se a Deus, e você vai ver como Deus vai usar a sua vida. Então Esdras preparou o seu coração para buscar. Segunda coisa, preparou o seu coração para cumprir. Isso é, viver de acordo com o que aprendeu. Estilo de vida. Nós só podemos dizer que temos uma vida cristã quando a forma como a gente vive, em qualquer lugar que a gente vive, fazendo qualquer coisa que a gente faça, esteja de acordo com os critérios da palavra de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esdras preparou seu coração para buscar, para cumprir e para ensinar. A igreja está focada em discipulador. Discipuladores precisam ser pessoas que buscam a Deus, que vivam aquilo que está escrito na palavra, para poder ensinar a outros. Então Esdras buscou, cumpriu. Fazer discípulos é ter outras pessoas que sejam seus imitadores, ter outras pessoas que dizem assim, olha, eu quero ser um crente parecido com Guga, é desse jeito que eu quero ser. Aquele crente me impacta, com a forma dele ser, me deseja estar com Deus da forma como ele é. Irmãos, que as pessoas olhem para nós e diga,
eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. É esse o aspecto da minha vida. Esse crente faz diferença aonde ele está, é assim que eu quero ser. Isso é fazer discípulo. Fazer discípulo não é dar aula para alguém. Fazer discípulo não é passar regras para alguém. Fazer discípulo não é repetir mandamentos. Fazer discípulo é transformar as pessoas em seu estilo de vida através de alguém que, como Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esdras promove um dos maiores avivamentos da história bíblica. Isso está registrado lá no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 1 e 3. E aí, se você não vamos ler, o tempo não permite. Mas esse grande avivamento mudou a história da nação. Avivamento não é só quando você expulsa demônios. Avivamento não é só quando você fala em línguas ou vê anjos. O avivamento de Neemias foi com confissão de pecados e abandono do pecado e entrega para a adoração. Vou dizer de novo, o verdadeiro avivamento é quando existe confissão de pecados, o abandono do pecado e a entrega para a adoração. Está lá em Neemias, capítulo 9, versículo de 1 a 3. Não dá para lermos agora. Concluindo, porque o tempo se foi e o ano que vem está chegando. Aleluia, oh glória. Esse é um tempo difícil, esse tempo agora. Ninguém entre os humanos sabe o que vai acontecer em 2021. Se você para então diante de alguns noticiários, é perigoso infartar diante e já morre por antecedência. Não gaste o seu tempo especulando o futuro. Se prepare para ele. Faça o que compete a você. Não gaste o seu tempo especulando o futuro. Faça aquilo que compete a você. Esdras não sabia o que ia acontecer lá na frente, mas ele preparou o coração dele para buscar, para cumprir. O dia que Deus precisou de um professor, Esdras estava pronto. Esdras estava pronto. Não deixe para estudar música o dia que você vir para o ministério de adoração, ou você vir para... Não, estuda música agora. O dia que Deus te chama para adoração, você já está sabendo que existem 7 notas. Olha que maravilha. Então faça o que compete a você. E aqui eu termino lembrando aquilo que está em Atos capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Então os que estavam reunidos especularam: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, que o Senhor vai tirar Roma e vai... Aí Jesus respondeu para eles, e é o que ele está dizendo para mim: você não sabe nada sobre 2021, mas ele está dizendo para você, Evaldo, não compete a você saber os tempos, as épocas e as estações que o Pai ordenou pelo seu próprio poder. Isso não está na sua dimensão. Pare de especular, pare de querer entender as coisas que não é da sua competência. Mas ele diz o que é da nossa competência. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Não compete a mim e a você saber os tempos. Compete a mim e a você sermos intencionais em ser cheios do Espírito Santo e sermos testemunhas de Jesus.
entre 2021, sabendo que Deus está no controle da história, entre 2021, sabendo que Deus está no controle da história. O controle não está na China, o controle não está na América, o controle não está no STF, não está no Bolsonaro, não está no vírus. O controle da história está em Jesus de Nazaré. O controle da história não está na China, não está na América, não está no STF, não está no Bolsonaro, não está no coronavírus. O controle da história está em Jesus de Nazaré. Descanse, a sua história e a sua família está nas mãos daquele que tudo pode. Não gaste a emoção naquilo que não te compete. Isso tira você do foco. Invista o seu tempo naquilo que compete a você, ser cheio de Deus para cumprir a grande comissão, para pregar o Evangelho, para ser testemunha de Jesus. Ele é o Senhor do universo, Ele domina sobre todas as coisas. E o último versículo da noite, Deus falando do seu próprio poder, contemplando a glória, e Ele olhando a toda a majestade dEle, Ele diz assim: sim, foi a minha mão que fundou a terra, e foi a minha mão direita que estendeu os céus. Se eu os chamar, juntos se apresentam diante de mim na hora que eu fizer a chamada. Sabe, meu irmão, é esse Deus que controla o céu, que controla a terra, que controla os astros, que controla as estações e a época. Esse é o seu Deus, esse é o seu Senhor. Centralize a sua vida em cultuar, em agradar a Ele. Deixe que as outras coisas Ele cuida. Ele vai fazer coisas grandes à medida em que nós nos alinharmos com Ele. Deus abençoe a sua vida. Centralize a sua vida e o seu culto em Deus. Deus abençoe a sua vida. Feliz 2021, centrado em Deus.